Olá, estamos começando mais uma transmissão aqui do nosso Junho Verde. Lembrando, estamos no Glass, no Shopping da Bahia, o estúdio de vidro. E por aqui acontecem diversas transmissões, entrevistas com autoridades e especialistas no assunto, viu? Se você quiser, pode vir visitar o nosso Glass, que fica aqui no terceiro piso, próximo ao cinema do Shopping da Bahia. E hoje tem uma convidada super especial, viu, gente? Terceiro ano dela aqui com a gente, com esse projeto muito bonito que fala sobre desenvolvimento sustentável, também inovação. A Gabriela Brito, bem-vinda, viu, Gabriela? Ela é gerente SGI da CCR Metrô Bahia e vai contar pra gente tudo sobre sustentabilidade, o que é realizado pela CCR e principalmente são 11 anos de história, viu, minha gente? Parece que foi ontem, mas não foi não é isso, Gabriela? Bem-vinda. Obrigada, Dandara. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui com essa parceria, né? Você bem falou, são 3 anos que a gente vem aqui celebrar a semana do Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Trazendo aqui nossas práticas sustentáveis que a gente faz aí ao longo desses 11 anos de operação, né? A gente está numa semana especial onde a gente celebra aí os 11 anos do Metrô Bahia. Nossa, eu já quero me adiantar, dar esse parabéns aqui, já que é uma semana de celebração. Inclusive, você trouxe algo importante. Esse é um mês considerado aí do Junho Verde, porque no dia 5 de junho é celebrado o Dia do Meio Ambiente, uma data aí que foi instituída pela ONU em 1972, e por isso a gente traz aí esses temas, coloca em foco, em visibilidade, o tema aí do meio ambiente. E agora eu já quero começar perguntando aí referente aos projetos da CCR, né? O que vem acontecendo ao longo desses 11 anos? Então, nós temos muitos projetos bacanas, né? Vou ter aqui o prazer de compartilhar essas informações com vocês. E eu queria trazer aqui para você um dado super importante e interessante. A CCR Metrô Bahia, ela contratou em 2021 a consultoria da Way Carbon, que é uma empresa especializada em questões de sustentabilidade, não só no mercado nacional, mas reconhecida internacionalmente também. E ela fez um estudo do período de 8 anos, né? A gente inaugurou o metrô em 2014. Então, de 2014 para 2021, a população, ao usar o metrô de Salvador, Salvador deixou de emitir 45 mil toneladas de carbono para a atmosfera. E a gente sabe que o CO2, né, que é o dióxido de carbono, e todos os outros poluentes contribuem muito para a nossa camada de ozônio, sobre condições climáticas. Então, essas 45 mil toneladas foram evitadas, né, só no fato da população estar usando nosso sistema metroviário. Imagine, e a gente tem uma informação aqui, Gabriela, de que 400 mil pessoas, né, circulam por dia no metrô, né? Isso, então, é um número grande e, com certeza, isso impacta muito no meio ambiente, né? A empresa que pensa referente à sustentabilidade. A gente tem também outros projetos que vocês têm referente à reutilização da água, né? Isso, como é que acontece esse processo? Então, sobre água, nós temos várias iniciativas. Todas as estações da linha 2, né, quando a gente anda ali pela Paralela, Tramo 3, que foram as 2 novas últimas estações que nós inauguramos, que é Campinas e Águas Claras, todas elas têm um sistema de captação de água de chuva. Essa água de chuva, ela vai para um reservatório, e esse reservatório nós direcionamos essa água para uso nas descargas dos sanitários. Além disso, nos banheiros, a gente tem aquele sistema de dual flash, que você tem um acionamento, a depender da vazão de água que você usa. É mais um recurso que a gente tem para fazer economia de água. Nós também implantamos nas nossas torneiras uns aeradores, né, que a gente regula a vazão da água e, com isso, a gente consegue reduzir bastante a água. Então, assim, a água é um recurso, né, natural de suma importância. A gente sabe que existe escassez de água em vários locais do planeta. E pensando nisso também, nossos lavadores de trem, porque nossos carros, né, nossa frota grande, nós hoje temos uma frota com 40 trens, e esses trens passam por lavagens periódicas, lavagens diárias. E essa água, de onde vem essa água? Nosso lavador de trem, ele foi projetado no circuito fechado. A gente capta também a água da chuva, e por ser um circuito fechado, a gente consegue fazer um reaproveitamento dessa água de lavagem dos trens em torno de 80%. Então, pense aí na economia de água que a gente faz, Grande, né? muito Economia grande. grande. E também
trago também outras Olha para novidades. isso, gente. Assim. Nós temos um sistema de telemetria. Como é que Sim. funciona isso? Todos os nossos pontos de entrada de água, a gente tem válvulas solenoides acopladas aos hidrômetros. O que é que isso significa? Válvulas solenoides. Uma válvulazinha sim. que manda um sinal para um sistema eletrônico. A gente tem um monitoramento contínuo, 24 horas por dia, do consumo de água. Então, se você tem um pico anormal de consumo de água, a gente consegue mandar equipes em loco para verificar se há algum vazamento ou não e efetuar as correções. Então, isso é o que a gente chama de sistema de telemetria, que opera aí 24 horas por dia. Então, com todas essas ações, a gente conseguiu aí uma redução muito grande no consumo de água. Isso é muito importante, afinal de contas, a água aí sempre é um recurso que a gente utiliza para tudo na nossa vida, inclusive dentro dessa grande organização que é utilizado pela população em geral e também aí pelos colaboradores, né, que atuam diariamente aí na CCR Metrô Bahia. É importante ressaltar, esse é um trabalho que você trouxe, que é feito também para o público, né, para fora, também em relação à lavagem dentro, né, dessa organização, mas existem as ações aí que vocês fazem com seus colaboradores, essa conversas, mediações, enfim, sobre a importância dessa economia, dessa sustentabilidade, enfim. Então, Dandara, todas as nossas ações de sustentabilidade a gente faz não só focando a sociedade, mas para o nosso público, né, de interno de colaboradores, né? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos de programas que nós implantamos não só internamente, mas externamente para a sociedade. A gente tem um programa chamado Lacre Solidário, que nós dispomos nas estações de maior movimento, né, em 12 estações, nós temos pontos de coleta para aqueles lacres da latinha de alumínio, que na maioria das vezes a gente joga no chão, a gente descarta, a gente joga no lixo. Então, esses lacres, eles são coletados, né, nós armazenamos e nós fazemos doação desses lacres. Hoje, quem é a nossa parceira no Metrô Bahia são as obras sociais de Irmã Dulce. A gente sabe que Irmã Dulce tem um papel lindo aqui, importantíssimo na Bahia, em Salvador especialmente. Então, a gente faz doação desses lacres. Então, desde que a gente começou esse projeto, em 2019 até agora, nós já arrecadamos cerca de 6 toneladas de lacres de alumínio. Pense aí, são 6 toneladas que deixaram de ir para aterros sanitários, por exemplo, e esses lacres são convertidos em cadeiras de roda. Então, o programa hoje, a gente já fez doação de 31 cadeiras de roda para as obras de Irmã Dulce. E esse programa deu tão certo que nós criamos o Lacre Express. Porque, assim, tem gente que mobiliza bairros, amigos, familiares para arrecadar os lacres. E essas pessoas não têm condições de trazer essa quantidade grande de lacres. Então, se você tem lacre em casa e não consegue trazer aqui para os nossos pontos de coleta, você pode estar ligando para a gente, para a nossa ouvidoria, nossos canais de atendimento, que é o 0800 071 8020, e a gente vai na sua casa buscar esses lacres. Gente, que projeto massa. Então, vocês perceberam também essa necessidade de estar indo até a pessoa para conseguir pegar, trazer para o ponto correto, não é isso? Isso, foram 6 toneladas, né? Desde que a gente começou o programa, a gente viu essa oportunidade de trazer o maior número de pessoas aqui perto da gente. Assim como a gente é muito focado na política de educação ambiental, né? De educar as pessoas, não só colaboradores e todos os nossos usuários que passam aqui pelas nossas estações e terminais. Então, a gente tem implementado um programa de coleta seletiva. Importantíssimo, né? Todo mundo gera resíduo. Né? Então, verdade. assim, é importante que a gente faça o descarte de forma correta. Sim. E esse programa tem funcionado tão bem. Nós temos uma parceria com a cooperativa chamada Cama Pet. Ela abarca cerca de 22 famílias. Então, desde que a gente começou a fazer a coleta seletiva, que foi em 2016, nós já conseguimos arrecadar 126 toneladas de resíduos, né, que antes eram direcionados a lixos, né, a disposições ambientalmente incorretas e que estão indo para uma cooperativa. A gente está falando de resíduos de papel, de papelão, de plástico e de alumínio. Sim, verdade. Da mesma forma, a gente faz com descarte de sucata ferrosa. Desde que a gente aí 11 anos de operação do metrô, né, que a gente está comemorando essa semana os 11 anos de operação, a gente já conseguiu dar um destino de mais de 800 toneladas de sucata metálica. Então, assim, é a gente fazendo o nosso papel, fomentando não só essa consciência dos nossos colaboradores, quanto a importância de fazer uma coleta seletiva, de descartar os resíduos de forma adequada, quanto aos nossos usuários e os nossos clientes, que passam diariamente aí
pelo nosso sistema. Você falou aí referente a esse trabalho também com a cooperativa, né? A gente que fala um pouco sobre o Junho Verde entende que isso também faz parte da economia circular, né? Então, é uma forma também de estar ali agregando essa cooperativa junto ao projeto de vocês, e de fato é uma ação que envolve a sociedade civil e assim soma, né? Não somente na parte ambiental, gente. E claro, também há outros projetos, né? Ela já trouxe aí sobre a água, que é um importante elemento, e o shuttle, é isso que você trouxe aqui para a gente, falando aí sobre, em relação ao transporte, não é isso, Gabriela? Isso, os shuttles são os ônibus que fazem o transporte da estação aeroporto até o aeroporto. Então, quem está chegando na cidade de Salvador, chega no aeroporto, né? Cheio de mala, ele conta com o serviço gratuito de um ônibus, né, que faz esse circuito entre aeroporto e estação aeroporto. A nossa frota antes desses ônibus eram frotas de ônibus movidos a diesel. E como o Grupo CCR, na Metro Bahia, né, engajada na descarbonização, na pegada do carbono, nós fizemos a troca de toda a nossa frota de ônibus diesel por ônibus elétricos. Então, com essa troca, o que é que acontece? Diariamente, a gente deixa de emitir 421 quilos de CO2 para a atmosfera. Então, a gente está falando de poluentes, de gases de efeito estufa. Se a gente faz uma estimativa aí anual, né, com esses ônibus elétricos, a gente deixa de emitir em torno de 155 toneladas de CO2 para a atmosfera. É importante, falando sobre aquecimento global, efeito estufa, isso interfere muito nas mudanças climáticas, né, que a gente vive, né? Seja fortes tempestades, e seja aí quando tem altas temperaturas. Então, evitar, de alguma forma, conseguir contribuir para diminuir esse efeito estufa, também é uma forma de fortalecer toda essa discussão do meio ambiente. A gente percebe que organizações comprometidas com o meio ambiente é o que a gente precisa, né, Gabriela Brito? Gabriela, que é gerente SGI da CCR Metro Bahia, trazendo as inovações, trazendo o que há de sustentabilidade no nosso metrô, que é, de fato, como eu trouxe aqui para você, foi algo muito esperado pela população soteropolitana, né? Esse transporte rápido, não pega engarrafamento. É importante a gente, que está com o nosso veículo, com o nosso carro, gasta mais gasolina, emite CO2 e através do metrô isso é diminuído, né, Gabriela? Com certeza. Esse trabalho que eu falei no início, né, a consultoria da Way Carbon, ele trouxe também um outro dado, né? Aquelas 45 mil toneladas de CO2 durante 8 anos que foram evitadas, esse valor também corresponde a 25 mil carros que deixaram de circular nas ruas de Salvador e deixaram de emitir CO2. E você, Dandara, falou na questão de economia circular. Vou trazer aqui uma novidade recente que nós implantamos, né, também com viés de sustentabilidade. Há pouco tempo nós firmamos uma parceria com a Green Electron, que é uma empresa que fomenta a logística reversa de eletroeletrônicos. Então, você que tem em casa, o notebook quebrou, minha bateria do celular não presta mais, eu troquei de celular, não sei onde descartar o celular. Então, todos os resíduos de eletroeletrônicos, pilhas e baterias, podem ser descartados em pontos específicos aqui nas estações do metrô. A gente tem 6 pontos de coleta, são coletores azuis e verdes, bem diferenciados. Se você não encontrar o coletor, você pode procurar algum agente nosso na estação e a gente vai fazer, junto com a Green Elétrico, esse destino ambientalmente correto desses resíduos eletroeletrônicos. E o que mais tem é isso, né? Celular que você não utiliza mais em casa, ou do filho, ou do primo, ou do tio, notebook que a gente utiliza muito, então já tem um destino para colocar, que é ali na CCR Metrô. São 6 estações? São 6 pontos de coleta. As informações detalhadas de quais são as estações de maior fluxo. Sim, né? sim. E a gente, são 38 quilômetros de extensão do metrô, linha 1 e linha 2, né? O mais utilizado, acredito, tem estações que são mais utilizadas, como a Lapa, que é super movimentada, Mussurunga, Acesso Norte, enfim, quem anda de metrô sabe bem como é essa grande movimentação das pessoas aqui na cidade. A gente também traz um outro trabalho que vocês estão fazendo, dessa vez, aí foi também, acredito que seja em celebração dessa semana de aniversário, um plantio de mudas com estudantes, né? Você trouxe sobre educação ambiental e esse é um trabalho que a gente também do Junho Verde vem fazendo com algumas crianças e a gente percebe que há essa troca também, né? Quando a gente inclui os estudantes, os alunos, é um trabalho ali que a gente vê o comecinho, né? Que é o nosso futuro, né? Isso, Gabriela?
Isso, e essa ação, né, de voluntariado, né? A gente tem um grupo de colaboradores, né, que são voluntariados, e a gente faz atividades específicas. E a gente aconteceu no dia 5, que foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse sim. grupo de colaboradores nossos, voluntariados, foram fazer uma ação numa escola do bairro de Mussurunga. E aí, nessa ação, a gente teve o quê? Uma aula de educação ambiental para as crianças, onde a gente trouxe lá os coletores diferentes, falando um pouquinho sobre coleta seletiva de lixo, para que as crianças comecem a associar a cor dos coletores com os tipos de resíduos que podem ser descartados. E depois dessa aula, que a gente deu de educação ambiental, a gente foi fazer um replantio. Foi muito bacana a iniciativa. É muito bom a gente ver de perto essa movimentação, né, das crianças, de conseguir ter esse contato. A gente que desenvolve o projeto, conversamos com algumas ONGs, existe a instituição Mãos Dadas, que é uma ONG também de voluntários, que faz esse trabalho de conversar com as pessoas, de educação ambiental. E isso é uma parte relevante, né? Isso, e a gente não foi só, né? Como eu falei, a gente tem um grupo de voluntariados, Sim, né? A sim. gente cuida também do viés social. É o pilar do ISG, né? É governança, é o social e é o ambiental. Então, a gente tem feito muitos programas de voluntariado. A gente fez um programa de coleta de lixo nas praias. Infelizmente, a gente ainda vê muito lixo nas praias. Então, foi uma oportunidade da gente levar nossos colaboradores, né? Interagir com os banhistas, quem estava na praia, explicar um pouquinho. Poxa, você vem para a praia? Traga seu lixo, né? Descarte seu lixo de forma adequada. Então, foi um programa também muito bacana. E ainda em celebração do Dia do Meio Ambiente, ontem a gente teve uma ação lá na Estação Lapa, que a gente recebeu a Copa, que é a Polícia Ambiental. E eles levaram uma exposição muito bacana de animais empalhados, né? E assim, a mensagem de preservar, né, o ecossistema, né, que os animais estão aí. Às vezes a gente resgata animais silvestres dentro do nosso sistema e a gente tem que ter a consciência de cuidar desses animais. Então foi uma ação também social voltada ao meio ambiente muito bacana. Verdade, verdade. Gabriela Brito trazendo o que está acontecendo, né, de projetos que envolvem sustentabilidade, envolve inovação na CCR Metro Bahia, Gabriela Brito. E a gente, né, claro, também conversa muito referente a esse ponto que você trouxe da educação ambiental, que ela não somente acontece, gente, no mês de junho, tá? Então, é bom destacar, Gabriela, isso, que o trabalho de vocês de sustentabilidade acontece durante o ano inteiro. É claro que durante o mês de junho a gente dá um pouco mais de visibilidade a esse tema, justamente por causa do dia 5 de junho, que é o dia do meio ambiente, existe o dia 8, o dia dos oceanos, então o mês de junho é a culminância de tudo. Entretanto, de janeiro a janeiro vocês trabalham, né, dessa forma, pensando aí no meio ambiente, né? Com certeza, essa é uma informação muito importante, né? A gente não centraliza nossas ações de sustentabilidade no mês de junho, pelo contrário, né? A gente faz essas ações ao longo do ano e cada vez a gente traz novidades, como é o caso agora dessa logística reversa de eletroeletrônicos, que é um fator muito importante. A cidade de Salvador tem um percentual muito pequeno de reciclagem desses resíduos e são ações que a gente faz ao longo do ano. Você vê que a gente começou com o Lacre Solidário, deu muito certo, a gente já criou o Lacre Express, a gente tem um programa de coleta seletiva que funciona aí desde 2016, com mais de 130 toneladas de resíduos. A gente tem um programa interno de destinar, né, adequadamente sucatas ferrosas, madeiras, resíduos de madeira, a gente envia para reaproveitamento térmico. Então, assim, existe toda uma consciência que a gente faz isso do nosso dia a dia, né? Então, resíduos, às vezes a população acha que resíduo é lixo. E, às vezes, na maioria das vezes, o próprio lixo tem um valor agregado, né? Então, a gente tem essa consciência diária dentro do Metro Bahia, né? Através de projetos de sustentabilidade que a gente vai implantando, vai dando continuidade e criando novos projetos. Quem sabe, ano que vem, eu trago aqui Eu quero uma outra novidade, viu? Agora todo mundo tem que trazer a brincadeira. Mas, de fato, toda vez que ela vem, ela traz aí um novo projeto da CCR Bahia, dessa vez referente à reutilização, ao descarte correto, né, do eletrônico, que é algo que, em casa mesmo, às vezes a gente tem vários celulares, né? Usou, não, vou deixar aqui no canto, vai que um dia conserta, a gente acaba que não utiliza ou descarta de forma incorreta, no lixo comum, e isso não deve acontecer. Então, por causa disso, acontecem esses projetos com iniciativas como essa, que contribuem demais
com claro, com o correto descarte, mas também como a gente trouxe essa economia circular. Porque quando a empresa ela promove esse tipo de circulação, a empresa promove esse tipo de reciclagem, ela, de alguma forma, isso reflete também no mercado, viu? Então, Gabriela Brito, conosco aqui no Junho Verde, BNews Inovação e Sustentabilidade. Eu gostaria que você falasse um pouco, assim, para a gente finalizar essa conversa, esse bate-papo, referente a esse comprometimento, né, que vocês têm com o meio ambiente. É uma empresa onde a gente percebe que isso, de fato, acontece durante um ano inteiro, e há essa educação ambiental pensando nos colaboradores também para quem está fora, né, para os passageiros que diariamente aí transitam aí no metrô de Salvador, né? Então, Dandara, eu já queria agradecer aqui a participação do Metrô Bahia e trazer essa mensagem importante, né, que a gente tem que implantar iniciativas não só em determinados períodos do ano. A gente tem vários meses, né, que são comemorados, atrelados a cores. A gente tem o Maio Amarelo, que a gente trata de questões do trânsito, a gente tem o Junho Verde, mas a gente tem que extrapolar isso, né? Então, são práticas que a gente vai aplicando, sempre no viés de sustentabilidade, no viés de redução de emissões de gases de efeito estufa. A partir do momento que a gente usa mais, você falou no início, são 400 mil usuários por dia. Pense aí na redução de gases de efeito estufa, gases de poluente, porque esses usuários deixaram os carros em casa, deixaram motociclistas em casa. Então, assim, a gente tem que fazer o nosso papel, nós como empresa, né, que preza o viés da sustentabilidade, da governança, do social, a gente implementa esses programas e a gente conta muito com o apoio de vocês, sociedade, para participar, porque são vocês que nos ajudam, né, trazendo os resíduos, que a gente consiga dar um destino ambientalmente correto, tanto na coleta seletiva, quanto no lacre, quanto em resíduos eletroeletrônicos, que é esse programa novo que a gente lançou. Então, é isso, é a Metrô Bahia fazendo aí o papelzinho dele, na garantia aí da sustentabilidade, de programas sustentáveis, né, de iniciativas sustentáveis, como a gente fez a troca recente dos nossos ônibus, que faz o translado, né, da estação do aeroporto para o aeroporto em si. Então, são ônibus elétricos, a gente está reduzindo a quantidade de poluentes. Nossa frota de carros leves, a gente fez um trabalho interno de conscientização. Todos os nossos carros são abastecidos com etanol, porque a gente sabe que o etanol é um combustível renovável, ele é feito da biomassa da cana-de-açúcar e ele é muito menos poluente. Ele emite para a atmosfera cerca de 90% menos de CO2 do que o carro abastecido a gasolina. Então, são, assim, iniciativas diárias. Às vezes a gente acha que são coisas simples, mas coisas simples, às vezes, dão muito resultado. Com certeza, viu, Gabriela? Muito obrigada por ter aceitado o convite, pela disponibilidade. Você trouxe aí sobre esse papel também da pessoa, do indivíduo. Então, você que vai até o metrô, é usuário do sistema, faça o descarte também na hora de descartar o seu lixo. Descarte ali, tem as cestas que para falar não reciclável, reciclável. Então, faça esse descarte de forma correta. Já sabe onde pode fazer esse descarte, essa entrega dos eletroeletrônicos. Então, já está feito aí esse convite para você que tem esses celulares velhos em casa, notebooks. Então, já pode aí fazer esse descarte na CCR Metrô Bahia. Então, agradecendo mais uma vez essa participação. E você que está aqui acompanhando essa transmissão, pode acessar também o bnews.com.br. Lá tem diversas reportagens especiais sobre esse mês, sobre o aquecimento global, que a gente falou um pouco aqui, sobre esse efeito estufa, também dicas de economia de água, como preservar e como fazer esse descarte correto dos resíduos sólidos. Então, continua conectado, porque tem muita informação durante esse mês de junho. Por aqui eu me despeço, mas já até a próxima, viu?